Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 20. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopei.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje, iremos ler Gênesis, capítulo 38, Jó, capítulos 29 e 30, além de Provérbios, capítulo 3, versículos de 28 a 32. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Er. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho que chamou Sela. Judá estava em Cazibe, na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato, e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai até que meu filho, Selá, se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tâmina, para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Depôs ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu e, assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não lhe a tinha dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto, e chegando-se a ela no caminho, disse: Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-me contigo? Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou. Em seguida, aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se, partiu, tirou seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: Não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele. E os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tira-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebido o homem a quem pertence isto. Examine bem, ajuntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela. E não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas, como ele retirasse a mão, saiu seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida, veio seu irmão, com um fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Jó, capítulos 29 e 30. Jó continuou seu discurso nestes termos: Quem me dera tornar-me tal como antes, como nos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e a sua luz me guiava nas trevas, tal como era nos dias de meu outono,
quando Deus velava como um amigo sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo e os meus filhos em volta de mim, quando os meus pés se banhavam no creme e o rochedo em mim derramava ondas de azeite, quando saía para ir à porta da cidade e me assentava na praça pública. Viam-me os jovens e se escondiam, e os velhos levantavam-se e ficavam de pé. Os chefes interrompiam suas conversas e punham a mão sobre a boca. Calava-se a voz dos príncipes e sua língua se colava ao céu da boca. Quem me ouvia me felicitava. Quem me via dava testemunho de mim. Livrava o pobre que pedia socorro e o órfão que não tinha apoio. A bênção do moribundo vinha sobre mim e eu alegrava o coração da viúva. Revestia-me de justiça e a equidade era para mim como uma roupa e um turbante. Era os olhos do cego e os pés daquele que manca. Era o pai dos pobres e examinava a fundo a causa dos desconhecidos. Quebrava o queixo do perverso e arrancava-lhe a presa de entre os dentes. E dizia: morrerei no meu ninho, e meus dias serão tão numerosos quanto os da fênix. Minha raiz atinge a água, e o orvalho ficará durante a noite sobre meus ramos. Minha glória sempre se renovará, e meu arco se reforçará em minha mão. Escutavam-me, esperavam e recolhiam em silêncio meu conselho. Quando acabava de falar, não acrescentavam nada, e minhas palavras eram recebidas como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva, e abriam a boca como se fosse para a chuva de primavera. Sorria para aqueles que perdiam coragem. Ante o meu ar benevolente deixavam de estar abatidos. Quando ia ter com eles, tinha o primeiro lugar. Era importante como um rei no meio de suas tropas, como consolador dos aflitos. Agora zombam de mim os mais jovens do que eu, aqueles cujos pais eu desdenharia de colocar com os cães do meu rebanho. De que me serviria a força de seus braços, homens cujo vigor já pereceu inteiramente. Reduzidos a nada pela miséria e pela fome, roem um solo árido e desolado. Colhem ervas e cascas dos arbustos, e por pão têm somente a raiz das giestas. São expulsos do povo e gritam com eles como se fossem ladrões. Moram em barrancos medonhos, nas cavernas da terra e dos rochedos. Ouvem-se seus gritos entre os arbustos e amontoam-se debaixo das urtigas. São filhos de infames e de gente sem nome, que são expulsos da terra. Agora, porém, sou o assunto de suas canções, tema de seus escárnios. Afastam-se de mim com horror e não receiam cuspir-me no rosto. Desamarraram a corda para humilhar-me. Sacudiram de si todo o freio diante de mim. À minha direita levantam-se a raça deles. Tentam atrapalhar meus pés e abrem diante de mim o caminho da sua desgraça. Embaralham minha vereda para me perder e trabalham para minha ruína. Penetram como por uma grande brecha e irrompem entre escombros. O pavor me invade. Minha esperança é varrida como se fosse pelo vento, e minha felicidade passa como uma nuvem. Agora minha alma se dissolve, e os dias de aflição me dominaram. A noite transpassa meus ossos e consome-os. Os males que me roem não dormem. Com violência agarra a minha veste e aperta-me com o colarinho de minha túnica. Deus jogou-me no lodo, e eu me confundo com a poeira e a cinza. Clamo por ti e não me respondes. Ponho-me diante de ti e não olhas para mim. Tornaste cruel para comigo e atacas-me com toda a força de tua mão. Tu me arrebatas e me fazes cavalgar o tufão, para me aniquilar na tempestade. Bem sei que me levarás à morte, ao lugar onde se encontram todos os viventes. Mas não é para aquele que cai que estendi a mão. Quando na ruína pedia socorro, não chorei com os oprimidos? Não teve minha alma piedade dos pobres? Esperava a felicidade e veio a desgraça, esperava a luz e vieram as trevas. Minhas entranhas abrasam-se sem nenhum descanso. Assaltaram-me os dias de aflição. Caminho no luto, sem sol, levanto-me numa multidão de gritos. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele enegrece-se e cai, e meus ossos são consumidos pela febre. Minha cítara só dá acordes lúgubres, e minha flauta sons queixosos. Provérbios capítulo 3, versículos de 28 a 32. Não digas ao teu próximo: vai, volta depois, eu te darei amanhã, quando dispões de meios. Não maquines o mal contra teu vizinho, quando ele habita com toda a confiança perto de ti. Não litigues com alguém sem ter motivo, se esse alguém não te fez mal algum. Não inveje o homem violento, nem adotes o seu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os homens retos. Muito bem, hoje o foco volta por um breve momento de José para Judá. Além de insinuar que Israel está começando a ser assimilado em seus arredores cananeus, o capítulo explica como Judá gerou Farés. Esse Farés ele vai ser o ancestral genealógico do rei Davi,
que virá a tornar-se também a genealogia do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Já no versículo 2 desse capítulo 38, nós vemos que Judá desconsidera os padrões de seu pai, Jacó, e do seu avô Isaac, e até do seu bisavô, Abraão também, sobre o esforço que eles faziam para evitar um casamento com os cananeus. Por exemplo, quando Abraão envia o seu servo para encontrar Rebeca, para ela desposar com Isaac, ele diz: quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio das quais habito. No capítulo 27, versículo 46, Rebeca diz a Isaac que está desgostosa da ida por causa das filhas de Het, temendo que Jacó tome uma mulher entre os cananeus. E logo em seguida, no capítulo 28, versículo 1, Isaac indica a Jacó a não desposar uma filha de Canaã. Então, repetidas vezes havia esse conselho que viria a se tornar até uma restrição mosaica, proibindo os israelitas de se casarem com os cananeus. Mas Judá acaba quebrando isso e tendo essa relação, esse casamento. Então, o primogênito de Judá, chamado casa-se com Tamar, mas acaba morrendo, sem deixar descendentes. E então Judá fala para o irmão dele, Onã, no versículo 8, para ele ir cumprir o dever de levirato dele. Esse dever levirato, onde levir significa cunhado em latim, era o costume na sociedade semita antiga, onde se um homem casado morresse sem ter um filho, esperava-se que um dos seus irmãos se casasse com essa viúva, na esperança de que o segundo casamento fosse produzir um sucessor legal que poderia herdar nome e propriedade do irmão falecido. Tecnicamente, essa obrigação que caía sobre o cunhado poderia ser rejeitada, mas isso era considerado vergonhoso. A obrigação de levirato, mais tarde, ela foi transformada em uma lei. Porém, Onã, ele cometia pecado grave, retirando-se da relação sexual pouco antes da inseminação. Isso era desagradável para o Senhor, como diz no versículo 10, logo em seguida. E Onã fazia isso porque ele queria manter em posse própria a propriedade do seu irmão. Se ele desse um descendente, essa descendência assumiria todas as posses do seu irmão falecido. E é daí que surge o pecado de onanismo, vindo dessa nomenclatura de Onã, já que Onã ele sempre fugia da concepção. Na teologia moral católica, esse onanismo abrange a relação sexual contraceptiva, não somente restrita à relação interrompida, como era o caso de Onã, mas também a todo ato sexual contra a concepção, bem como a masturbação. Então, após Onã, que veio a falecer também, teria o terceiro filho de Judá, que seria Sué, que de início Judá pede que Tamar aguarde ele envelhecer. Ele envelhece, mas não a procura, porque Judá teme que ele venha a morrer também. E então, em busca de proteção do casamento que Tamar teria, ela se disfarça de prostituta e vai até a entrada de Enaim, que ficava no caminho pelo qual Judá iria passar para chegar até Tâmina, para tosquiar as ovelhas. Judá se interessa por ela e, como pagamento, promete um cabrito. Ela pede uma garantia e ele deixa com ela anel, cordão e bastão. Posteriormente, quando envia um amigo para entregar o cabrito que havia prometido e pegar seus itens de volta, este amigo não encontra a prostituta. 3 meses depois, foram contar a Judá que Tamar estava grávida. A reação dele é pela punição, pela promiscuidade dela, que nós veremos essa punição sendo aplicada à filha de um sacerdote lá em Levítico. Porém, Tamar apresenta os itens de Judá, e isso mostra quem havia de ser o pai. Judá responde que ela é mais justa do que ele mesmo, porque realmente ela estava mais no direito do que Judá, por ele querer reter o terceiro filho de um casamento com ela, com medo da morte desse terceiro filho. E por fim, ela dá à luz aos gêmeos, Farés e Zara. Farés que virá a se tornar na genealogia do rei Davi, que será aquele que vai fazer parte da genealogia o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Já no livro de Jó, vemos uma introdução ao seu monólogo. Neste 29, ele lembra dos seus dias como um ancião e juiz que defendeu a causa do oprimido contra os esquemas de homens injustos. Citando no versículo 4 o outono, por ser uma referência aos dias de festa e muito quando a temporada de colheita do ano chega ao fim. No versículo 5, ele cita que já foi pai orgulhoso de 7 filhos e 3 filhas. No versículo 6, ele fala da abundância que já teve de bens, através da metáfora usada sobre pés banhados no creme e derramado ondas de azeite. Cita os portões da cidade no versículo 7, que é uma referência ao lugar em que os anciãos se reuniam para rever casos legais e administrar a justiça. E do versículo 12 ao 16, ele faz uma refutação a Elifaz, do capítulo 22. E aí vai contar todas as vezes que ele foi justo, para exemplificar que não merecia passar por aquilo. No capítulo 30, ele agoniza sobre a reversão de sua fortuna e os dias de aflição que se vieram sobre ele. Tendo se tornado um objeto de desprezo, ele se sente como uma cidade sob ataque e vítima da perseguição divina.
Já no versículos de 1 a 8, ele faz uma comparação, porque já foi homenageado como um rei, mas agora é motivo de chacota entre os marginais da sociedade. E dos versículos 19 a 21, Jó se dirige diretamente a Deus. Ele parece pensar que Deus não é apenas injusto, mas ainda menos compassivo do que ele próprio era durante seus dias como juiz civil. Quando lemos a genealogia de Jesus, uma das coisas que nos chama a atenção é que existem 4 mulheres mencionadas nessa genealogia. E a primeira citada é Tamar. Uma das coisas que isso destaca é o fato de que a própria genealogia de Jesus tem marcas de uma linhagem aparentemente bagunçada. Tamar, que finge ser prostituta de Judá, que estava usando em sua mente uma prostituta, mas que era sua nora. Raabe, que foi realmente uma prostituta. Ruth, que não era filha de Israel, era uma estrangeira. E Betsabá, que foi tirada do seu marido pelo rei Davi e o seu pecado. Todos esses pecados na linhagem de Cristo destacam uma das coisas que temos seguindo nesses dias, que é Deus pode escrever por linhas tortas. Essa famosa frase, ela se demonstra nessa genealogia de Jesus Cristo. Que ele pode fazer coisas incríveis quando ele é o Senhor de nossas vidas. Que Deus pode realmente trazer um bem maior, mesmo quando nós escolhemos o mal. Então que hoje nós possamos buscar essas identificações na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia, de que há um grande mal, mas se eu voltar-me para Deus agora, diante deste mal, ele pode tornar este mal um bem muito maior lá na frente para mim. O limite da nossa visão não alcança a promessa que Deus tem muito maior para nós lá na frente, seja aqui na terra ou já na eternidade unido a Ele. Então que temos essa perseverança de acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida, uma vida eterna que há de chegar um dia. Reze por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.